Começou, estamos ao vivo e online, diretamente dos estúdios da TV Cairóis, para o seu, o meu, o nosso querido Missão Jovem na TV. Eu sou André Eduardo e juntos nós vamos hoje desfrutar de muito conhecimento e muito entretenimento saudável para a nossa família, a nossa casa. Eu já quero convidar você nesse momento a pegar o link dessa transmissão via YouTube e bombardear os seus contatos aí, dizendo que hoje nós teremos programa Missão Jovem na TV, uma convidada muito especial que vai estar conosco compartilhando o seu vasto conhecimento e também o nosso querido quiz bíblico do programa Missão Jovem na TV. Então compartilhe esse link, porque começou o nosso querido e amado Missão Jovem na TV. Solta a vinheta, meu diretor. Maravilha! Olha, daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa entrevista, mas antes eu tenho um recadinho muito importante para você que está localizado aqui na região do sul do Pará. Na frequência 95.1, você participa da Rádio TV Cairóis, da nossa querida Cairóis FM 95.1, diretamente de Marabá. E eu já quero convidar você aqui, ó, no cantinho da nossa tela, a você escanear o nosso QR Code e seguir o Instagram da nossa querida rádio. E a gente tem um recadinho muito especial para você na forma de VT, para você participar da Cairóis FM, o Tempo de Deus no ar. A Cairóis FM 95.1 já está no ar em Marabá. Sintonize agora no seu rádio e seja abençoado com músicas que tocam o coração e fortalecem sua fé em Deus. Cairóis FM 95.1, o Tempo de Deus no ar. A primeira rádio gospel de Marabá. Olha, eu tenho amado essa rádio, não sai mais da frequência do meu carro. Eu até comprei um rádio para eu poder, dentro de casa, estar acompanhando a nossa querida e amada rádio. Ei, é a primeira rádio 100% gospel da nossa cidade. Para a glória de Deus, é da Assembleia de Deus Missão. E com esse recado, eu quero convidar você a seguir o Instagram. Agora, eu tenho um último recado antes da gente receber aqui a doutora Jane Cleide, promotora de justiça lá do Ministério Público. E o recado é que amanhã, a partir das 18h30, Marabá será alvo da glória de Deus no nosso pré-congresso. Nós estaremos reunidos ali na Folha 33 para um momento de adoração, comunhão, palavra e muita intercessão para que Deus possa se manifestar no nosso meio. E nós temos esse recado importantíssimo para você. Vem pré-congresso, vem para a Missão Jovem, vem com a gente, vem. Atenção, juventude. Vem aí o pré-congresso da Missão Jovem. Dia 9 de agosto no Centro de Eventos da Assembleia de Deus, na Folha 33. Uma noite de avivamento com o pastor Cláudio Júnior de São Paulo e louvor poderoso com a cantora Sarah Evelyn. Sob a liderança do pastor presidente Salles Batista. Prepare-se para viver algo inesquecível. Que maravilha! Amanhã será o nosso inesquecível pré-congresso da Missão Jovem, a partir das 18h30, lá no Templo Central, nosso centro de eventos na Folha 33. Fica logo do lado ali do Atacadão, não tem erro. Aonde você pesquisar, você vai encontrar a localização. Teremos Sarah Evelyn adorando ao nome do Senhor conosco e pastor Cláudio Júnior pregando a poderosa palavra do Senhor. Então, se eu fosse você, não ficava de fora. Queremos a sua presença lá e não só você, toda a sua família é muito bem-vinda lá para adorar o Senhor conosco. Agora, eu tenho a alegria hoje de receber dos nossos estúdios a nossa querida irmã lá do Templo Cidade Nova e também promotora de justiça, mãe, professora da Escola Bíblica Dominical. Irmã Jane Cleide, seja bem-vinda ao Missão Jovem na TV. Obrigada, André. Eu agradeço imensamente o convite e estou muito satisfeita e feliz de estar aqui na noite de hoje. Olha, a gente que agradece, irmã Jane Cleide, a sua disponibilidade. Nós sempre nos cruzamos ali pelos
corredores da Cidade Nova na Escola Bíblica Dominical, né? A senhora dá aula para que classe lá, irmã Para Jenny? turma juvenil. Juvenil, né? Lá nós cuidamos da classe do discipulado e nós desde já agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco. A gente sabe que a rotina ela é muito intensa, né? Mas, irmã Jane Cleide, nós queremos falar sobre uma temática muito importante, que é o cristão como instrumento de justiça na sociedade, né? A Bíblia fala que aqueles que seguem a Jesus, eles têm sede de justiça. Mas antes, como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus, irmã Jane Cleide? Na verdade, assim, meu encontro pessoal com Jesus, ele veio a partir do meu relacionamento com meu esposo, né? Sim. Na verdade, ele vem de uma família cristã e depois que comecei a namorar com ele, eu era católica e aí ele começou a me levar para a igreja. Sim. E aí eu ia para a igreja e ali eu comecei a ter vontade cada vez mais de ir, cada vez mais ficava mais distante da igreja católica, mais próximo da igreja evangélica. E aí acabou que eu acabei me convertendo. Sim. E desde então a minha vida, eu não consigo imaginar a minha vida sem estar diante de Deus, na casa do Senhor, que é o meu porto seguro. Glória a Deus, irmã Jane Cleide. E já foi aqui em Marabá a sua conversão? Não, minha conversão ela foi em Redenção, Ah, em quando eu Redenção. trabalhava lá. Maravilha. Irmã Jane Cleide, a sua trajetória é uma prova viva, né, de que o estudo e o conhecimento pode transformar a vida das pessoas, né? Nós já lhe apresentamos aqui como promotora, mas eu queria que a senhora falasse sobre a sua formação acadêmica, sobre a sua atuação hoje no Ministério Público e a carreira também pública que a senhora já tem construído. Então, André, eu sou natural de Xinguara, né? Sempre estudei em escolas públicas, né? Sim. E, na verdade, desde cedo eu via a educação como uma forma de mudar de vida, porque assim, meu pai e a minha mãe são praticamente semi-analfabetos. Então, na verdade, eu olhava para minha família e pensava assim, a única forma de eu mudar de vida é estudando. Sim. Então, eu sempre dei muito valor à questão do estudo. E aí, em 97, eu passei, né, no vestibular. Na época, a forma de ingresso na Universidade Federal era através de vestibular. Passei no vestibular para o curso de Direito. Era algo que era um sonho, fazer o curso de Direito. E aí, ao terminar o curso de Direito, 3 anos depois, eu acabei passando no concurso para promotora de Justiça. Desde a faculdade, eu sempre fui muito focada, né, na Sim. questão de estudava para fazer as provas, mas sempre me dedicava ali, pensando que eu precisava estudar um pouco a mais, além do que aquilo que as provas me demandavam, porque eu precisava pensar num concurso público, né, numa Sim. forma de acessar o mercado de trabalho. Sim. E aí eu fui aprovada, né, no concurso para promotor de justiça. Além do concurso de promotor de justiça, também fui aprovada no concurso para professor da Universidade Federal do Pará como professora substituta, também Sim. procuradora do município de Paraupebas e também analista do Tribunal Regional do Tocantins. Olha que bênção, irmã Jane Cleide. Então, são muitas aprovações, né? Mas, então, no caso, o conhecimento, o estudo foi importantíssimo para a sua trajetória, né? Fundamentais, porque, na verdade, assim, me deu um direcionamento na vida, né, e uma condição de vida muito diferente do que a maioria das pessoas da minha família tem. Sim, maravilha, irmã Jane Cleide. E a senhora se formou aqui em Marabá mesmo, na época era o UFPA, hoje é Unifesp, né? Isso, na época era o UFPA, né, estudei aqui na Unifesp. A senhora foi a primeira pessoa da sua família a ingressar no ensino superior? Fui a primeira da minha família a ingressar no ensino superior. Sim, que bênção, irmã Jane Cleide. E desde então a senhora tem atuado no Ministério Público, né, à frente hoje da Promotoria de Infância e Juventude, né? Isso, hoje eu estou à frente da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Marabá, uma das promotorias. Sim. Eu já trabalhei em outros municípios, no sul do Pará, trabalhei em municípios como Conceição do Araguaia, Redenção, Santana do Araguaia também. Depois eu fui promovida para cá, inicialmente para a Promotoria de Justiça Agrária e atualmente Sim. eu estou na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Muito bom, irmã Jane Cleide. Atualmente, assim, para nosso público que está nos ouvindo, qual é a função do Ministério Público, as atividades que o Ministério Público exerce? Então, o Ministério Público, ele é um órgão que trabalha na defesa dos interesses da coletividade, né, da sociedade de uma forma em geral, trabalha com uma gama muito grande de matérias. Aqui em Marabá, por exemplo, nós temos 13 cargos de promotores de justiça, sendo que 5 são cargos criminais
cinco são cargos cíveis e 2 são cargos cíveis também, mais voltados para essa temática da infância e juventude. Então, nós atuamos em questões como, por exemplo, enfrentamento e combate à criminalidade. Aí, nessa matéria, o Ministério Público ele é o titular, o detentor do domínio da ação penal, né? Então, ele processa os agentes que praticam crimes. E também na área civil, nós trabalhamos com tutelas, ingressos de ações, por exemplo, ações civis públicas, para tutela do meio ambiente, na questão da saúde, na questão de melhorias de espaços públicos que prestam serviços públicos. A questão da acessibilidade. Sim, a questão da acessibilidade, da questão da pessoa idosa, pessoa com deficiência. Maravilha, Imagine Cleide. Então são muitas atuações, né, no nosso município. E assim, hoje a senhora atua com ênfase na Promotoria da Infância e Juventude. A senhora atuou em outras também ou foi sempre nessa? Não, eu atuei uns 7 anos na Promotoria de Justiça Agrária aqui em Marabá e em torno de 1 ano na Promotoria de Justiça da Violência Doméstica e já tem aproximadamente 4 anos que eu estou na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Sim. E como tem sido a sua experiência, Imagine Cleide, nesse cargo que é tão importante, né, na nossa região? Olha, tem sido uma experiência assim, muito edificante. Eu digo assim que Deus ele nos capacita para aquilo que Ele tem de projeto para a nossa vida. Porque quando foi para mim ser promovida para cá, para o município de Marabá, eu tive a oportunidade de ser promovida para esse mesmo cargo que eu estou hoje. Sim. E na época, eu desisti desse cargo de ser promovida e fiquei esperando a Promotoria de Justiça Agrária, porque como eu estava com as minhas filhas muito novas, e esse cargo na época tratava de questão de estupro também de criança e adolescente, eu não me sentia capacitada para poder tratar dessa demanda. E ocorreu que, depois de vários anos, eu acabei acessando esse cargo e me veio no momento em que eu me senti assim, preparada para isso. Então, Deus me preparou para estar nesse cargo. E é uma matéria que eu gosto muito, eu gosto de trabalhar com a criança e com a adolescente. É algo que renova as energias. Sim. É tratar sobre o futuro, né? Na verdade, não só o futuro, mas o presente mesmo, os jovens e adolescentes. Imagine Cleide, hoje a senhora teve seu encontro com Jesus, né, ao longo da sua caminhada. Jesus e a educação, o contato com Cristo e a educação são realmente os efeitos mais transformadores na vida de um jovem, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, eu, na minha função, sempre que eu faço atendimento de jovens, respeitando a fé de cada um, eu sempre procuro, na medida do possível, reforçar esse papel da necessidade do jovem estar buscando uma experiência com Deus, frequentando uma igreja, conhecendo mais sobre Cristo, porque, na verdade, assim, toda a história de Cristo é um referencial para todos nós e para o jovem muito mais ainda que está em processo de formação. E, na verdade, Cristo é algo que é aquela pessoa que nos fortalece, né? Tem que ser o nosso alvo e o nosso foco diário. Então, na verdade, é o que nos alimenta. Então, eu procuro passar isso para os jovens nos atendimentos que eu faço no Ministério Público, inclusive. Muito bom, Imagine Cleide. Nós já percebemos, assim, que a sua posição é estrategicamente colocada pelo Senhor, né? Para influenciar os jovens, os adolescentes. Inclusive, nós temos hoje muitos jovens na Missão Jovem que são universitários e universitários de Direito, né? Eu lembro aqui de cabeça da Sara, da irmã Miriam, do irmão Paulo, que são universitários de Direito. E eu queria que a senhora falasse agora sobre a importância de nós incentivarmos não só os acadêmicos de Direito, mas também os demais universitários, jovens que pensam também em empreender, sobre a importância de ocupar lugares relevantes na sociedade, né? Lugares de influência. Na verdade, isso é fundamental, principalmente para o jovem cristão, porque, na verdade, nós temos que ter a consciência que nós temos que fazer o ID, e o ID não é só dentro da igreja. Nós somos colocados por Deus em locais estratégicos, e nesses locais nós temos que falar de Cristo, levar o evangelho para as pessoas. Então, na verdade, quanto mais espaços nós conseguirmos ocupar, melhor. E a única forma de ocupar esses espaços é realmente através do estudo. Não tem outro caminho. Não tem um jeitinho brasileiro para isso. Não tem jeitinho brasileiro, não. É com sacrifício mesmo, sabe? Com muita dedicação, com muito foco, muita disciplina. Eu me lembro até hoje, sabe, assim, que, na verdade,
em muitos momentos, enquanto amigos e colegas estavam se divertindo, Sim. participando de festas, eu estava estudando. Então, na verdade, o estudo é o que faz a diferença. E, na verdade, assim, a gente tem que ter muito foco, muita disciplina e colocar algo como objetivo e correr atrás que dá certo. E perseguir, né? Perseguir Ir objetivos atrás. e sonhos. Maravilha, Imagine Cleide. Eu queria que a senhora falasse sobre a sua atuação hoje na promotoria, né, da Infância e Juventude. A senhora já verbalizou nos bastidores, são 2 promotoras, né, que atuam. E somos 2 promotoras de justiça, eu e a doutora Paula Gama. Sim. E aí nós trabalhamos na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Tanto na parte protecional, fazendo a parte protecional da Sim. criança e do adolescente, daqueles que são vítimas de violações de direitos, daqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade social e pessoal, daqueles que são vítimas de crimes, como também nós atuamos na questão da parte de enfrentamento, né, e processamento dos atos infracionais, que aí a gente vai para aquela atuação do Ministério Público na apreciação e no acompanhamento dos procedimentos dos adolescentes menores de 18 anos, de 12 a 18 anos, que praticam atos infracionais nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que é ato infracional? Sim, Na verdade, o ato infracional para o adolescente é aquilo que é crime ou contravenção para o adulto, Para o né? adulto, exatamente. E hoje, Imagine Cleide, quais são as principais demandas na questão protecional, né, que chega na sua promotoria? Olha, na parte protecional chega, por exemplo, demandas de trabalho infantil, demandas de crianças e adolescentes que são vítimas de estupro praticado principalmente em ambiente familiar, em contexto familiar. Também chega questão de evasão escolar, tudo. Essas são algumas das demandas que chegam nas promotorias de justiça da infância, na parte protecional. São demandas que a gente vê cada vez mais se enumeram, né, no meio da sociedade, mas ainda bem que nós temos lá a senhora, né, a doutora Paula também. Paula Gama, fazendo uma atuação nesse sentido. O Ministério Público, além dessa parte também jurídica, atua nos projetos sociais, né, Imagine? Isso, além de atuar na parte dos processos, o Ministério Público também tem uma atuação muito forte, né, na parte extrajudicial. E nessa parte extrajudicial a gente trabalha muitas vezes voltado para a questão de execução de projetos. Então, hoje nós temos alguns projetos em execução na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, outros que nós também temos em parceria com outras promotorias de justiça de Marabá e do Polo de Marabá. Maravilha. Imagine, Cleide, além dessa formação jurídica, né, que a gente busca se inclinar em prol dos direitos humanos, em prol da dignidade humana, ainda conta ao nosso favor os princípios bíblicos acerca da justiça, né, acerca da equidade. Inclusive, hoje eu estava lendo um texto bíblico que fala sobre isso, né, que o cetro do reino de Cristo é um cetro de equidade. Eu queria que a senhora falasse como nós, cristãos, precisamos ter essa sede de justiça, sermos um instrumento de justiça aonde estivermos, contribuirmos não só com essa pregação do Evangelho, mas também ali com os direitos sociais, né, da sociedade. Na verdade, assim, é um compromisso que a gente tem que ter, né? Nós somos chamados para isso, né? A Bíblia nos convida a fazer isso, a amar ao próximo, fazer algo em prol do próximo, porque de nada adianta, por exemplo, você ficar só pregando o Evangelho, só falando e não se propor a fazer algo do ponto de vista prático, para poder mudar a realidade do outro, né? Olhar para o pobre, olhar para o necessitado, olhar para o órfão, olhar para a viúva, olhar para a criança, para o adolescente que está sendo vítima de crimes, que está sendo marginalizado, né? Que está sendo discriminado. Então, nós somos chamados diariamente a exercer esse amor, e esse amor, ele se manifesta através de princípios bíblicos, dentre eles a questão da busca da justiça, né? Certo, Imagine, Cleide. E achei um ponto interessante na sua fala acerca de nós irmos em direção ao necessitado, né? Ao próximo. Esse é até o conceito de igreja, né? Eclésia significa chamados para fora. Nesse sentido, como que nós podemos contribuir cada vez mais com essa questão de cidadania no nosso município, aos líderes de jovens que estão nos ouvindo, que abordam desde os adolescentes até os pré-adolescentes, em muitos casos também,
como eles podem ter um olhar mais cirúrgico no sentido de acolher essas pessoas e ajudá-las? Eu penso que a melhor maneira da gente ter um olhar cirúrgico sobre os jovens, sobre os adolescentes, para poder tentar ajudá-los, o primeiro passo é ouvir. Porque, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande de ouvir, né? Na maioria das vezes, a gente só quer falar e a gente não quer ouvir. Então, a gente tem que dar espaço realmente para o jovem poder falar, para que a gente possa compreender e saber como intervir em pontos estratégicos para auxiliar a criança, o jovem e o adolescente. Sim. Criar um ambiente saudável o suficiente para que o jovem se sinta ali acolhido, né, a confessar algo ou a compartilhar um abuso que ele esteja fazer sofrendo. Realmente uma escuta ativa, né? Permitir que realmente ele fale, se sinta acolhido, sem que a gente faça um julgamento, porque nós não somos juízes de ninguém. A palavra do Senhor diz quem é o nosso juiz, nosso justo juiz, né? Nós não somos juízes. Mas muitas vezes a gente se coloca como juiz do outro, se coloca numa posição tão julgadora e tão condenante do outro, que muitas vezes o outro não se sente nem à vontade para poder falar, né? Para buscar ajuda, para buscar socorro. Sim. E assim a gente tem muitas situações de jovens, inclusive às vezes dentro da casa do Senhor, que se encontram em situação de sofrimento mental, sofrimento psíquico, emocional. Precisa realmente desse espaço para poder compartilhar as suas dores, sem ser julgado, mas confessar os seus pecados e ser acolhidos, né? Sim. Até porque o ambiente saudável de confissão que a Bíblia fala, né, é um ambiente que acolhe, é claro, não é conivente, não aceita, mas que acolhe e ajuda nessa caminhada, né, irmã Jenny Cleide? Olha, eu acredito que nós estamos contribuindo muito com a formação de líderes que estão nos ouvindo a terem e a criarem esse ambiente de escutativa, né? Que foi um conceito que a senhora citou aqui. Eu queria que a senhora falasse sobre a importância, nos últimos momentos aqui da nossa entrevista, de cada vez mais nós clamarmos por uma justiça mesmo de Deus sobre a nossa sociedade, no sentido de acolher, de ajudar, para cumprir o nosso propósito, né, enquanto igreja. Assim, eu sempre digo que se não fosse pela minha fé, eu não estaria onde eu estou. Sim. E se eu não o lugar onde eu me sinto mais segura hoje é dentro da casa do Senhor. Então, assim, eu considero que é fundamental que cada dia mais a gente busque intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para que a gente possa se fortalecer nessa caminhada e cada vez mais a gente tenha condições de caminhar por aqui e ocupar os nossos espaços. Porque se não for por Ele e com Ele, nós não conseguimos. Verdade, imagina, Cleide. E é Ele que nos sustenta nessa caminhada, né? Eu tenho certeza que ao longo da sua trajetória enquanto promotora já vivenciou casos que chegaram assim ali chocar, ali deixar desestabilizada, entre aspas, dizendo. Tanto casos quanto situações, né? Muitas vezes, assim, às vezes a gente pensa assim, a pessoa é autoridade, a vida é fácil. Não é fácil a vida de promotor de justiça, como não é fácil a vida de ninguém. Mas a gente vive uma situação de risco contínuo. Eu já fui, por exemplo, ameaçada de morte, né? E, na verdade, eu ia para a casa do Senhor e clamava. Eu cuidava da minha segurança pessoal, mas eu sempre clamava, porque eu creio fielmente que nada acontece na vida da gente se não houver a permissão do Senhor. Então, é dessa maneira que eu me coloco na presença do Senhor. Então, assim, as coisas elas não são fáceis. Inclusive, para o promotor de justiça, a vida também não é fácil. Sim, eu imagino. Pois tocam em demandas muito sensíveis, né, que envolvem muitos interesses. Mas eu creio que muitos irmãos estão lhe conhecendo um pouco mais hoje e a senhora vai ganhar aí amigos de oração nessa caminhada. Nesse sentido, irmã Jenny Cleide, dê um recado para a nossa audiência, como promotora, como também serva do Senhor, professora de EBD, as suas considerações. Bom, eu quero dizer para todos aqueles que estão nos assistindo na noite de hoje que continue firme, forte na casa do Senhor, busque cada dia mais ter uma intimidade maior com o Espírito Santo, acredite nos seus sonhos, acredite nos seus projetos, porque Deus ele é fiel para poder cumprir. Ele cumpriu na minha vida e Ele também vai cumprir na sua. Então faça a sua parte que o Senhor vai fazer a dele. Maravilha. E nós queremos cada vez mais ver jovens, adolescentes chegando ao Ministério Público, né? Chegando aos concursos do Tribunal de Justiça e demais afins, à advocacia também.
Porque quanto mais servos do Senhor em posições, né, de influência, mais a gente consegue trazer o reino do Senhor para a terra, né? Sim, com certeza, com certeza. Muito obrigado pela sua entrevista, Angélica, pela sua disponibilidade. Deus continue abençoando. Você fica agora com um breve comercial e daqui a pouco nós voltamos com o quiz bíblico Missão Jovem na TV. Não saia daí. Atenção, juventude. Vem aí o pré-congresso da Missão